Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2026. Eu sou a Poliana Lopes, faço parte do time de marketing aqui da Fortinet. Vi que alguns já estão se conectando aqui no nosso link. Eu vou pedir para que vocês confirmem aqui no nosso Q&A se vocês me escutam, por favor. Nós já iniciaremos o nosso webinar em alguns instantes. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos os que estão chegando agora. Eu sou a Poliana Lopes, faço parte do time de marketing. Estamos iniciando hoje a nossa nova série de webinars da Fortinet, respondendo aí a pedidos de muitos de vocês. E eu gostaria de chamar aqui o nosso host da vez, que vai conduzir essa sessão junto com o nosso speaker convidado, o Marcelo Luz. Luz, você está por aí? Oi, Poli, tudo bem? Me escuta bem? Escuto. Seja muito bem-vindo, Luz. Primeiro de muitos webinars. Fica à vontade. Legal, obrigado, Poli. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso webinar. Meu nome é Marcelo Luz, eu sou gerente de engenharia aqui na Fortinet Brasil. Me autodescrevendo aqui para todos, eu sou homem pardo, pele castanha, cabelo curto e hoje estou usando uma camiseta polo branca. Como a Poli já comentou, esse é o nosso primeiro webinar do ano, né? A gente está começando 2026 aqui trazendo um conteúdo bem interessante do mundo de cibersegurança, né? Vamos falar um pouquinho sobre as predictions, né, para 2026 e falar um pouquinho do retrovisor aqui, né, de como foi 2025. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no chat aqui, né, por texto mesmo. Nós vamos, no final da apresentação, indo respondendo, pegando algumas perguntas e respondendo para vocês. Caso não dê tempo, fiquem tranquilos, vamos responder todas por e-mail, né? Vamos mandar a gravação e a apresentação também, para que todos possam ver. Tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade com as dúvidas. Bom, esse é a nossa terceira vez aqui, né, com esse formato de webinar, trazendo um tema de predictions aqui, né, sobre cibersegurança. Queria chamar aqui o Douglas Santos, né, que é diretor de Threat Intelligence aqui no FortiGuard Labs, do Canadá. Douglas, que além de diretor, é um grande amigo aí de longa data aqui na Fortinet, né, Douglas? Sim, sim, faz algum. Podemos dizer que é amigo de décadas já, né? A nossa amizade vem antes, né? Mas na Fortinet a nossa amizade tem mais de décadas já, sim. Muito bom.
Bom, fique à vontade, Douglas. O palco é contigo aqui. Obrigado pela presença, mais uma vez. É um prazer estar dividindo aqui contigo. Obrigado, Luz. Gostaria de agradecer a todo mundo também pela presença. É um enorme prazer estar aqui de novo para falar sobre o FortiGuard e o nosso trabalho. Bom, meu nome é Douglas Santos. Hoje eu sou o diretor de inteligência de ameaças aqui na Fortinet. E nessa atribuição eu tenho algumas responsabilidades, né? Entre elas, cuidar da inteligência de ameaças que vem e sai para as parcerias. Então, eu preciso ter uma infraestrutura e tanto de servidores quanto de scripts, né? Infrastructure as code, para que eu possa pegar toda essa telemetria que vem do campo, né? FortiGate, FortiADR, Sandbox, WEF, FortiWeb, pegar toda essa telemetria, correlacionar ela, né, entre os próprios produtos, correlacionar essa informação com a inteligência que vem dos parceiros e tentar entender como que o cenário de ameaças está evoluindo pela lente da Fortinet, né? Eu também sou responsável pela parte de compartilhamento de inteligência de ameaça e também pela parte de inovação. Na parte de inovação, a gente está trabalhando com o MITRE CTID, que é Center for Threat Informed Defense, e o trabalho que a gente faz com ele é analisar o cenário de inteligência de ameaças e como as empresas conseguem, dado o primeiro contato com uma nova forma de inteligência, pode ser um malware, uma vulnerabilidade, uma campanha que está atingindo eles, e desse ponto, do primeiro contato inicial com qualquer ponto de inteligência, até entender como que se aplica no caso dessa organização, dessa empresa, e o que fazer a partir daí. Uma terceira atribuição que eu tenho aqui é conduzir um time de inteligência, de Threat Hunters e Threat Intelligence Engineers, para que a gente possa colaborar com organizações mundiais. E aí a gente trabalha com a Interpol, várias entidades governamentais também, e também no setor privado, para que a gente possa, em conjunto, rastrear e caçar essas novas campanhas, esses novos malwares, né? Então, essa introdução inicial foi só para que vocês possam entender qual que é as minhas atribuições aqui, porque no final eu vou deixar o meu contato para vocês. Eu gostaria que todo mundo se conectasse comigo e se tivesse qualquer dúvida com relação a como o meu trabalho faz com que a Fortinet e os produtos sejam mais capazes de responder às ameaças conforme elas evoluem, será um prazer enorme, né? Como já disse, eu faço parte da equipe do FortiGuard Labs e, junto com os pesquisadores e analistas do mundo inteiro, a nossa dedicação principal é observar como as ameaças estão mudando, né? Claro que pela lente dos nossas soluções, e também enriquecendo isso com a parte de telemetria dos nossos parceiros, né? Como os adversários operam e quais os sinais que indicam para onde o cenário de risco está se direcionando, né? O título dessa sessão é muito intencional. A gente está falando sobre o cybercrime industrializado e a aceleração do ciclo de ataque, né? Porque o que a gente está vendo hoje é que o cybercrime ele deixou de ser artesanal, né? Hoje ele opera como uma indústria mesmo. Há pouco tempo atrás, se você tem acompanhado alguns dos nossos webinars, a gente discutia como que o crime cibernético ele funcionava como uma empresa, né? Então ele tinha setores específicos, especializados, que interagiam entre si para que pudesse, né, funcionar como uma empresa de uma forma previsível e de uma forma que eles pudessem identificar fricções entre setores e melhorar. Agora o que a gente está falando é que essas empresas do crime estão se organizando como uma indústria, né? Então o cybercrime industrializado e a aceleração do ciclo de ataque hoje é muito real, tá? Ele opera exatamente como eu falei, como uma indústria, com processos, automação e economias completas por trás, tá? Óbvio, essa industrialização tem um impacto direto em algo crítico, né? O que é? O tempo, né? O tempo entre uma vulnerabilidade e a sua exploração, há um tempo entre uma intrusão e o impacto, esse ciclo está se comprimindo, né? Então, durante esse webinar, a gente vai percorrer como a gente chegou a esse ponto, o que a gente está fazendo em 2026, e, acima de tudo, como que vocês, as organizações, podem fazer para se adaptar e responder de forma eficaz, tá? Bom, para começar, eu gostaria de ilustrar uma ideia-chave aqui que vai atravessar e permear todo o nosso webinar, que é: hoje a velocidade define o risco, tá? Então, durante anos, a gente fala de impacto, qual que é a probabilidade dessa vulnerabilidade, o que vai acontecer se... Isso, obviamente, ainda é importante, mas hoje há uma terceira variável crítica, que é o tempo, né? Esse tempo está cada vez mais curto.
A linha específica entre operações humanas e operações automatizadas está se tornando cada vez mais tênue, né? Cada vez mais a gente está vendo, e isso é bem novo, eu digo assim, entre 6 meses e 1 ano, a gente está vendo o Agentic AI realmente sendo adotado por autores de ameaça em larga escala, assim, tá? Então, do lado do atacante, né, podemos falar assim, do cybercrime, a gente está vendo automação em varredura, exploração, movimento lateral e extorsão. Então, hoje, o cara ele entra na sua rede e ao invés de dar um prompt, dar a shell para o cara que está lá, deixa eu ver o que está rolando aqui, ele já pluga a saída da shell num agente, porque esse agente vai falar assim, beleza, deixa eu ver que Linux está rolando, qual que pacote que está instalado, qual a vulnerabilidade que eu posso usar para escalar, deixa eu testar isso daqui, já vai tudo muito rápido, entendeu? Então, hoje esse tempo está muito curto e cada vez vai ficando pior, uma vez que esses modelos agênticos vão ficando mais inteligentes, eles vão testando menos e já sabendo mais o que fazer, entendeu? Isso cada vez mais vai ficar mais complicado, isso aí. Opa, tinha uma... Okay. Bom, antes de entrar de cabeça no tema, vamos compartilhar um pouco como essa sessão vai estar estruturada, para que a gente tenha clareza sobre o que a gente vai cobrir, como cada bloco vai ser relevante aqui. A gente vai começar com uma introdução, um pouco de contexto, para entender como a gente chegou nesse ponto e por que 2026 significa uma mudança tão importante, né? Todas as tecnologias que foram desenvolvidas e que estão sendo adotadas muito rapidamente, aliás, muito rapidamente pelo crime cibernético do que pelas empresas, né? E isso é um outro ponto, a gente pode até discutir. O crime cibernético, ele não tem compliance, ele não tem diversas forças políticas tentando puxar de um lado e do outro, então ele simplesmente adota e já começa a usar. Nas empresas, nas organizações, é muito mais difícil a gente rapidamente absorver essas tecnologias e operacionalizar elas, né? Depois disso, a gente vai fazer uma revisão rápida das previsões que fizemos para 2025, não como um exercício histórico, assim, mas para validar o que se concretizou e o que se acelerou mais rápido do que a gente estava esperando. Depois, a gente vai entrar na capacidade ofensiva, que a gente está projetando para 2026, seguido pelas capacidades defensivas, que permitirão responder a esse novo ritmo de ataque na velocidade que é necessária. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre a disrupção da indústria de colaboração, sobre resiliência e expertise, e, por fim, vamos encerrar com uma visão clara do caminho que vem pela frente. Tá, beleza, você me assustou, e agora, o que eu faço, né? A ideia é que, ao final dessa sessão, vocês levem não apenas informação, mas uma narrativa clara e acionável para as suas organizações, para que vocês possam discutir e fomentar esse tipo de consciência, né, e de informação. Bom, a industrialização do crime cibernético, né? Aqui a gente entra num dos conceitos centrais de todas nossas previsões, que é a industrialização do crime cibernético. A gente já sabia, pelo fato de a gente estar sempre analisando diariamente essas novas ameaças que vêm, que os adversários operavam como empresas. Já falei isso para você, com setores especializados, com parceiros de distribuição, com os modelos de Ransom as a Service, Malware as a Service, até Infrastructure Access Broker as a Service, ou seja, grupos que são especializados em entrar na organização de vocês, roubar credenciais, roubar banco de dados e ir embora sem acionar nenhum alarme, né? E aí eles vendem isso na Dark Web. Eles trabalham também com Bulletproof Hosting, ou seja, tem Autonomous Systems e empresas que, tipo, você pode colocar o que você quiser lá no seu servidor Linux, que eles não vão estar nem aí, né? Mulas para lavagem de dinheiro, que é extremamente importante, né? Mas agora, o que estamos observando é uma mudança, né? De grupos, empresas individuais, estão organizando entre si e colaborando mais do que nunca, tá? Então, hoje eles não operam como empresas isoladas ou pequenos grupos improvisados, eles estão operando como indústrias completas, com especialização de funções, processos claros, objetivo e eficiência, né? Então, se você tem aí um grupo que está justamente focado em pegar credenciais, esse grupo ele já vende para o grupo que quer entrar e fazer o deploy de ransomware. O grupo de ransomware, às vezes ele entra, ele vê, pô, essa empresa aqui eu achei que ela tinha uma grana a mais, mas não vai ter grana para pagar, porque as financials deles estão zoadas, mas eles têm inteligência, né? Ele tem R&D, então eu posso passar isso aqui para um outro grupo, porque ele vai pegar isso aqui e vai roubar ou vai fazer qualquer outra coisa.
Bom, nesse contexto, né, a vantagem já não é definida muito mais pela novidade. Não vence quem inventa uma técnica nova, mas sim quem consegue executar e encadear essas técnicas conhecidas de forma massiva, rápida e constante, né? Por isso a gente está começando a falar de throughput. Quantos ataques eles podem lançar, quanto ele pode escalar e quão rapidamente eles vão poder monetizar, né? Então isso aí, obviamente, coloca muita pressão nos defensores, né? Então eles têm que repensar a estratégia. Não basta simplesmente detectar, é necessário comprimir ao máximo o tempo entre detecção, mitigação e resposta, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Bom, se eu tivesse que resumir o panorama de ameaças de 2026 em duas grandes forças, seriam exatamente essas. É a industrialização do cybercrime, a gente já falou, automação, especialização, uso intenso de inteligência artificial e de tecnologias agênticas como modo de operacional padrão. E a segunda é a aceleração do ciclo de ataque, que é como se fosse um resultado da primeira, né? O tempo entre uma intrusão inicial e impacto final continua colapsando, né? Antes demorava dias ou semanas, agora a gente está falando de horas ou minutos, né? Graças à adoção em massa dessas tecnologias de automação e adaptação contínua, né? A combinação dessas duas forças, elas estão reduzindo drasticamente a margem de reação dos defensores, né? Então, acho que entender esse quadro é fundamental, porque tudo que vamos ver a seguir se constrói com base nessas duas realidades. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as capacidades ofensivas, tá? A gente já falou que eles estão adicionando, né, a capacidade agêntica, mas o que isso traz para ele, né? A gente vai entrar nas capacidades ofensivas que vão definir realmente 2026. E eu acho que é importante aqui a gente já frisar que a gente não está falando de hipótese, tudo que a gente está falando aqui é observado hoje em telemetria real, tá? Investigações ativas do nosso time de resposta a incidente e análises do ecossistema criminoso pela informação que a gente tem na Dark Web e fóruns onde a gente opera com personas lá. Quando a gente fala de capacidade ofensiva, a gente não estamos nos referindo unicamente a malware ou ferramentas específicas. A gente está falando de habilidades operacionais do adversário, tá? Quão rápido ele pode se mover, se adaptar, escalar e monetizar aquele ataque. Identificar se pode ser monetizado e como monetizar isso também. Para 2026, essas capacidades são compostas de 3 elementos constantes. É a automação, que a gente já falou, inteligência artificial e especialização. Tá? Muitas das técnicas não são novas, mas o que muda radicalmente é a velocidade, escala e precisão, tá? Que agora são executadas, né, muito rapidamente. Então, nos próximos slides, vamos decompor e entender como que esse adversário moderno está operando ao longo do ciclo de ataque. Um pouco sobre os desenvolvimentos ofensivos chaves aqui. Uma das mudanças mais disruptivas que estamos projetando para 2026 é o surgimento de agentes de cybercrime impulsionados por inteligência artificial. Eu não sei quantas das pessoas que estão aqui hoje já trabalharam ou já mexeram em alguma ferramenta agêntica, tá? Se vocês nunca mexeram, nunca nem viram, eu sugiro muito que vocês busquem usar qualquer ferramenta, tá? O Google tem o Antigravity, que é praticamente de graça. Tem outras ferramentas tipo Cursor que você pode simplesmente pedir, é um IDE, tá? Você chega lá, você tem um prompt, você tem um chat, e você fala assim, eu quero construir um aplicativo, eu quero construir um site, eu quero fazer isso e aquilo. A inteligência vai entender o que você quer e vai começar a trabalhar na sua máquina para criar arquivos, criar código, testar a dependência entre os arquivos, fazer testes específicos de função. Então, isso dá para vocês terem uma ideia de onde está hoje a inteligência agente, tá? O operador humano hoje, ele define só a intenção, e o agente vai executar o reconhecimento, a exploração lateral e a preparação do impacto, tá? Então, não é loucura falar que hoje deve ter um agente de intrusão apontado para empresas que são alvos 24/7, eu digo assim, empresas da Fortune 500, empresas que fazem parte da manutenção da infraestrutura de um país ou de uma cidade,
é de se esperar que ele tenha um agente olhando para o seu endereço, pro seu espaço de endereçamento IP, está identificando se tem, ele rodou um novo servidor web aqui, tem uma nova base de dados, ele mudou aqui, ele colocou um outro plugin no WordPress, isso aí já, cara, na hora eles vão saber, entendeu? O segundo ponto é o uso de inteligência artificial generativa para extorsão. Então, os modelos hoje, eles estão analisando, são capazes de analisar grandes volumes de dados roubados e eles priorizam as vítimas, tá? E eles ajustam os valores para maximizar o retorno, porque não adianta você falar, eu quero 10 mil bitcoins numa empresa que não tem como pagar, entendeu? Então, eles já sabem o price point, entendeu? O que eles podem pedir, por exemplo, no ransomware, tá? Aí isso faz com que a extorsão deixe de ser genérica e se torne algorítmica, né? Isso que a gente pode dizer isso. A gente vê também um foco contínuo em infraestrutura crítica, pelos motivos já falados, né? Setores como OT, manufatura, saúde continuam sendo alvos prioritários, muitas vezes por meio do modelo Ransomware as a Service, e é compreensível, né? Esses setores não podem parar, né? Se o time de segurança falou, nossa, vamos pagar esse ransomware para ver o que vai acontecer, pelo amor de Deus, e funciona eles. A única coisa que eles vão fazer é isso, né? E aí eles vão ver o que vai acontecer. E eles sabem dessa pressão e eles exploram isso. Por fim, a gente observa o retorno dos que a gente chama de payloads destrutivos, né? Particularmente técnicas voltadas à corrupção de firmware e dispositivos IoT. A gente vê isso mais quando os autores de ameaças são APTs e a gente tem um fundo político, né? Então, guerras, conflito cinético, geralmente a gente vê essa parte de payloads destrutivos sendo implementados quando países estão em guerra, né? Bom, isso me faz pensar numa conclusão clara, né? A mudança definidora de 2026 será o surgimento e a adoção em escala de agentes de cybercrime autônomos, ou seja, eles funcionam sozinhos, projetados com um propósito específico, tá? Bom, aqui vamos entender como que esse nível de escala e sofisticação chegou aonde chegou, né? Para a gente se responder essa pergunta, a gente precisa de uma pergunta-chave, né? Como ou por que ele se tornou uma indústria, né? Eu acho que uma grande parte disso hoje os mercados de dark web eles já não funcionam como fóruns improvisados, né? Eles já estão operando ali como ecossistemas comerciais estruturados. Então a gente já encontra oferta e demanda, reputação, né? Especialização, garantias e modelos de assinatura. Então nesses mercados, hoje já é possível adquirir cada componente do ciclo de ataque, né? Como eu falei, acessos iniciais com credenciais, às vezes acesso RDP e SSH, VPN, malware, você pode comprar um malware, a gente já sabe, infraestrutura e serviço de monetização. Então, o que cada vez mais a gente está vendo é que não só está ficando mais rápido e mais fácil para eles conseguirem atingir os objetivos, como, obviamente, por causa disso, a barreira de entrada vai diminuindo. Então, mais pessoas vão ficando compelidas a falar, bom, deixa eu tentar isso aqui, né? Porque parece cada vez mais fácil, né? Então, como resultado, a gente tem uma padronização, repetibilidade e um aumento constante no volume e na eficiência dos ataques. Tá? Bom, como a gente já falou, o throughput, ou seja, a quantidade de informações que os agentes conseguem tirar de vulnerabilidade, de novas informações, vai definir o impacto tanto dos adversários quanto no seu time de SecOps, né? Hoje, os grupos mais capazes são aqueles que conseguem operar rapidamente como empresas semi-automatizadas, como a gente já falou. A gente já está vendo isso com o OpenClaw e outros frameworks de agente KI, né? Então, o que a gente vê hoje é que o sucesso depende fortemente da rapidez e da precisão com que esses grupos conseguem realizar o reconhecimento dos perfis de ataque, vulnerabilidades, aí a gente está falando de identidades expostas, configurações e arquiteturas problemáticas. Tudo isso se torna crítico porque as empresas vítimas são, na prática, organismos digitais vivos. Né? A gente está sempre atualizando nossa webpage, a gente está lá, tem uma nova funcionalidade aqui, agora, para a gente atender esse cliente ou para a gente fazer a parceria com essa empresa, a gente precisa de um conector aqui, precisa de um servidor ali. Então, eles sabem que se eles ficarem sempre fazendo um probing, eles vão achar novos potenciais áreas de ataque, né?
Obviamente, nesse processo de crescimento, aumenta também a dependência de pacotes open source. Isso está ficando extremamente crítico, né? O supply chain através de pacotes open source. Cara, teve o React for Shell, várias outras vulnerabilidades que foram introduzidas por GitHub, né? Então, tem lá um contribuidor, ele pode colocar um commit lá, que vai ser 2 ou 3 linhas, que vai roubar dados de uma carteira cripto, por exemplo, e ou fazer o deploy de um malware persistente lá e, tipo, você não vai ver, né? Porque, tipo, se você está dando só o git pull e está instalando o pacote sem nenhum tipo de escaneamento desse código-fonte, você vai ser vítima disso, né? Mas um ponto central aqui é claro, a grande parte dos passos que vão do reconhecimento à monetização já está automatizada, e a pergunta que fica aqui é qual é o percentual dos seus processos de SecOps que está quase que completamente automatizada? Porque se você não está, pelo menos pensando nisso, você está bem para trás. Tá? Bom, eu queria assustar vocês, mas não muito, mas agora é hora de falar um pouquinho de como que a gente pode criar uma estratégia de segurança para que a gente possa ser capaz de responder na velocidade e na escala que é necessária para que a gente possa manter essas ameaças longe das nossas redes, né, das nossas organizações. Bom, até agora a gente falou sobre como o adversário opera, quais são as capacidades ofensivas que a gente está definindo para 2026, e agora vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar que 2026 não é um ano perdido para os defensores, muito pelo contrário, né? A gente tem as tecnologias aí para todo mundo usar. As evoluções que a gente viu em 2026 são absurdas, tá? Principalmente na Fortinet, a gente sabe que tem várias ferramentas que hoje já tem um agente de IA embutido, tá? E a gente sabe que hoje as defesas eficazes, elas não se constroem em torno de consoles isolados ou respostas manuais. Elas nascem através da integração de ferramentas e a velocidade e o contexto que elas podem trocar entre si para garantir que você está tendo os incidentes que você precisa prestar atenção de forma mais rápida. Então, vamos dar uma olhada nos próximos slides, como as organizações maduras hoje estão recuperando o ritmo à frente desses atacantes industrializados, né? Então, hoje em dia, a gente já tem o ataque à velocidade de máquina. Obviamente, eu acho que não tem nem para onde fugir, a defesa tem que operar em velocidade de máquina também, né? Ela não pode continuar funcionando na velocidade humana. É imprescindível que vocês olhem para os seus processos de SecOps, entenda como que eles podem ser automatizados, até quando eles podem ser automatizados, de que forma eles podem ser automatizados, né? Aqui que entra o conceito do que a gente chama de defesa informada por ameaças, que é um dos trabalhos que eu venho fazendo com o MITRE também, que é o Threat Informed Defense, que se torna crítico, tá? Integrar a inteligência de ameaças, então você tem que saber o que está te atacando, como está te atacando, tá? Essa informação, ela vai passar por um ciclo dentro do seu processo de SecOps, para você entender, beleza, esse tipo de ataque está acontecendo, quando esse tipo de ataque acontece, eu vou ter esses triggers na minha rede, tendo esses triggers na minha rede, nas minhas ferramentas, eu preciso fazer isso, e como que isso vai ficar num ciclo, né, eterno de identificação, previsão, validar, responder e fazer uma melhora de todo aquele ciclo, né? A gente tem frameworks aí como o MITRE ATT&CK e o C10 que permitem unificar a linguagem, né, priorizando e validando. O ataque hoje, ele nos ajuda a entender como o adversário opera. Então, se vocês não conhecem o MITRE ATT&CK, basicamente é um framework que ajuda a definir quais são as táticas, técnicas e os procedimentos operacionais que os adversários estão usando para entrar na sua rede e atrás dos objetivos que eles estão atrás, né? Bom, quando a gente consegue integrar tudo isso, né, a contenção deixa de ser um processo lento, manual e ad hoc, né, podemos dizer assim, para funcionar também como um organismo, né? Então, assim, eu tenho inteligência de ameaça que está sendo priorizada, que com essa inteligência de ameaça eu consigo ver quais são os passos que eu tenho que tomar. Beleza, se essas são as técnicas que estão sendo utilizadas pelos adversários que estão atacando a minha rede, ou o meu país, ou a minha região, ou o meu setor, o que isso quer dizer para mim?
vamos pegar, vamos dizer, as 20 maiores, mais utilizadas técnicas. A gente tem, primeiro, a gente tem detecção para isso? Beleza. A gente tem detecção, a gente consegue mitigar? Se a gente consegue mitigar, é possível automatizar a resposta? É. E fazer isso, né, sequencialmente, até você cobrir, pelo menos, vamos dizer, umas 20 primeiras técnicas ali, né? Obviamente, quando isso está integrado, né, corretamente, a contenção vai deixar de ser um processo lento e manual, né? O ciclo de resposta vai se reduzir de horas para minutos, né? Mas, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, porque automatizar sem contexto vai acelerar os erros, né? Então, a gente tem que automatizar com inteligência, entendendo, testando e validando, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre uma das coisas que é realmente algo que é parte diária assim, do meu trabalho, que é a colaboração com a indústria para disrupção de redes de criminosos cibernéticos, né? Esse elemento ele atravessa todo o panorama de ameaça e cada vez se torna mais crítico, porque vamos dizer, a Fortinet hoje ela tem 10 milhões, 12 milhões, nem sei que número que está, de firewalls, a gente tem EDR, milhares, centenas de milhares de EDR, a gente tem Forti Sandbox, a gente tem as nossas soluções, elas atravessam todo a superfície de ataque. E a gente está em todos os países, praticamente. Mas a gente sabe que em alguns países a gente não vendeu tanto EDR, em outros países a gente não tem, né, por exemplo, não vendeu muito Web Filter, ou não tem muito DNS. Então, nessas partes específicas do mundo, a gente tenta pegar, entrar em parcerias para que a gente possa ter aquela visibilidade, para que a gente possa complementar isso daí. Essa informação para que a gente possa ter um panorama mais completo, né? Então, quando a indústria, a academia e os governos colaboram, fica obviamente mais fácil detectar padrões antes que eles se transformem em crises em larga escala, tá? Bom, aí a gente tem algumas das colaborações que a gente fez, tá? Não só no nível digital, mas no nível físico também. Então, uma das operações que a gente fez com a Interpol foi a Serengeti 2.0, tá? Isso demonstra como as indústrias e forças de segurança compartilham inteligência de forma estruturada, tá? Então, de forma que a gente, trabalhando nessa maneira, a gente pode desmantelar a infraestrutura criminosa e realizar prisões de alto impacto, né? Porque se a gente não for atrás das pessoas que estão realmente habilitando e configurando essas infraestruturas, elas vão continuar acontecendo. A gente pode fazer o takedown de uma botnet, aí ele pega um outro bulletproof host e o negócio continua rolando, né? A gente tem também o F Cybercrime Atlas, que é uma iniciativa junto com o Fórum Econômico Mundial, onde a gente está construindo um ecossistema para que a gente possa colaborar para fazer a disrupção dessas redes de crime cibernético. A gente tem a troca de inteligência de ameaças com centros de resposta à emergência computacional do mundo inteiro, né? Obviamente, tem também a Cyber Threat Alliance, tá? Então, o Cyber Threat Alliance é uma organização de compartilhamento de inteligência de ameaças que foi fundada pela Fortinet em 2014, 12 anos atrás. E, obviamente, temos também modelos de disrupção incentivada, que ampliam o impacto coletivo. Então, a gente tem agora o Bug Bounty, para que a gente possa ir atrás realmente desses criminosos cibernéticos. Então, recompensas por desmantelamento, créditos por contribuição de treinamento, e também a gente está fazendo um treinamento conjunto, tá? Mas a mensagem central aqui é clara. Defesa coletiva funciona, tá? Quando a gente eleva o custo e o risco do cybercrime, a gente consegue fazer com que o modelo deles deixe de escalar tão rapidamente. Bom, outras formas de colaboração são a educação e as parcerias públicas e privadas que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem, a Fortinet tem o NSE, que basicamente ajuda, né? Acho que se não for o maior, é um dos maiores programas de certificação de cibersegurança do mundo, né? A gente está nas universidades também. A gente está trabalhando bastante com a conscientização do público e campanhas de mídia, né? A gente tem uma iniciativa com a Interpol, que é
a conscientização cibernética para a juventude. Temos também colaborações com organizações não governamentais para literação digital, com toda a parte de summits que a gente tem, que é o Fortinet Cybersecurity Summit. Mas o objetivo aqui não é punir, mas prevenir, né? Redirecionar os potenciais ofensores para que eles, antes que eles entrem na economia do cybercrime, que eles entrem para o lado bom da força, vamos dizer assim. Bom, a tecnologia por si só, ela não constrói resiliência, né? A resiliência, ela é construída com pessoas preparadas, processos claros e uma cultura de aprendizado e evolução contínua, tá? Hoje, as organizações que são consideradas resilientes não esperam pelo incidente para descobrir suas fraquezas. Elas treinam, elas validam, elas testam continuamente, tá? Então, o expertise torna-se o diferencial estratégico. Analistas que entendem o comportamento do adversário, líderes que priorizam o risco real, que sabem como priorizar o risco real através de ferramentas, através de terem, né, um grupo de pessoas ali que conseguem comunicar até para o nível executivo o que está acontecendo e o que pode ser feito dentro da realidade da empresa, né, e que conseguem evoluir no ritmo das ameaças, né. É aqui que os frameworks como MITRE ATT&CK, exercícios de Purple Teaming, simulações de ataque, ajudam você a transformar o conhecimento sobre um adversário em capacidade operacional. Então, é muito importante você fazer esse exercício, né? Vamos ver quais são... E isso é informação, às vezes, até open source, tá? Você não precisa, às vezes, de um feed para fazer um exercício. Tá? Você pode muito bem ir no MITRE ATT&CK. Eles têm os grupos categorizados lá. Nos grupos você tem, esse grupo ele está atacando a América Latina, ele está atacando empresas do setor financeiro, e essas são as técnicas que eles usam. Pega aquelas técnicas, você tem ferramentas open source também, como o Caldera, que tem todas aquelas técnicas. Você instala o Caldera, você instala o agente do Caldera num endpoint na sua rede e começa a fazer o trigger dos ataques e ver como que eles aparecem na sua ferramenta de segurança, né? Você consegue detectar? A gente consegue detectar. Mas a gente não consegue mitigar. Por quê? Porque tem uma feature aqui no EDR que a gente não comprou. Então é só a questão da feature. Beleza. Próximo, entendeu? Esse tipo de resiliência, esse tipo de mindset de querer sempre entender o que está acontecendo, né? Querer sempre automatizar e melhorar os processos é extremamente necessário hoje em dia, tá? Durante anos a gente está falando da escassez de talentos em cibersegurança, né? Hoje, obviamente, isso continua sendo um problema, mas a gente tem um outro desafio, né? A gente está vivendo uma transição do generalismo para a especialização, né? Então, as universidades e empresas estão formando cada vez mais profissionais qualificados, mas a superfície de ameaças, obviamente, sempre vai evoluir mais rápido que os modelos tradicionais de formação. Isso gera fricção, né? Não por falta de pessoas, mas por falta de alinhamento entre habilidades, funções e realidade operacional, né? Então, é aqui que a inteligência artificial desempenha um papel-chave como amplificador mesmo. Ela ajuda a fechar essas lacunas de expertise, né? Porque se você não tem vários generalistas no time, você tem várias pessoas que conhecem focos específicos ali. Então, a inteligência artificial ela vem para fazer a ponte, né, esses dois grupos, né? Então, o problema já não é a escassez, né? É alinhamento e como fazer com que todas essas pessoas se conversem e consigam trocar informação e fazer com que as ferramentas se conversem de forma previsível e mensurável, né? Bom, obviamente, o cybercrime já se industrializou, a defesa precisa fazer a mesma coisa, né? O que isso significa? Né? Integrar inteligência e automação e critério humano, o human in the loop, na maioria das vezes, principalmente em ambientes OT ou ambientes extremamente críticos, a resposta vai ter sempre o human in the loop, né? Então tem que ter uma pessoa lá que sabe o contexto operacional, falar, opa, a gente detectou um malware no Windows que liga e desliga essa turbina, mas a gente não pode mexer nesse cara, né? A gente tem que, sei lá, tentar isolar o máximo ali, ou ficar olhando, ou já subir um outro Windows livre, a cópia dele, conectar ali e tirar esse cara. Então, tipo, depende muito do contexto, né? Hoje a automação e a coordenação são sim capazes de reduzir o mean time to detect, que é o tempo médio que leva para detectar, e o mean time to response,
que é o tempo médio para resposta, de forma mensurável, mas sempre e principalmente em ambientes muito críticos com supervisão humana. Tá? Nesse modelo, os analistas não vão desaparecer, eles vão evoluir. Eles vão ser capazes de utilizar ferramentas para projetar detecções, validar essa defesa, entender se, por exemplo, uma regra de CIEM, se ela é feita do jeito que ela está, se ela é prona à evasão, ou seja, se o atacante mudar um pouco ou adicionar um transform ali, um base 64, para ser bem simples, vai evadir aquele analítico, né? Então, hoje a gente vê que o sucesso vai depender da nossa capacidade de transformar velocidade em vantagem ofensiva, né? Então, balanceando aí o julgamento humano sobre a situação operacional da empresa, a realidade dela e os ataques que estão vindo por aí, né? Então, balanceando aí o julgamento humano com a precisão de máquina, né? Então, o sucesso em 2026, que a gente acha, vai depender de como os defensores vão conseguir transformar rapidamente conhecimento em ação, na mesma velocidade que as ameaças estão batendo na porta. Bom, um pouco aí sobre o caminho a seguir, né, ao trecho final. É importante realmente olhar para o futuro. A gente entendeu como que o cybercrime está se industrializando, o que isso significa para as empresas que estão tentando se defender, o caminho que as empresas têm que tomar para que elas possam se defender dessa nova evolução. O caminho à frente não é apenas prever uma técnica específica ou um ataque pontual. Trata-se de aceitar que a mudança é constante e que a vantagem pertence a quem consegue se adaptar mais rápido. Então, as organizações hoje que estarão melhor posicionadas para 2026 são aquelas que integram inteligência em cada camada, estão num processo contínuo de identificar o que pode ser automatizado, se precisa de mais contexto para automatizar aquilo, e capacitam seus times para decidir com base em informação clara. Tá? São também organizações que entendem que a resiliência é coletiva. Então, a gente tem, isso é algo mundial, são organizações de inteligência por indústria. Então, a gente tem a FSISEC, de Financial Services, tem de Healthcare, tem de educação. Então, se vocês são empresas nesses setores, é importante participar desses grupos de troca de ameaças, né? Então, entender que tipo de ameaças que estão utilizando, como que as empresas que são parecidas com as de vocês navegam nesse ambiente, né? Porque o caminho hoje exige decisões imediatas, né? Decisões sobre visibilidade, integração e talento. Não é um caminho simples, mas na minha visão ele é bem claro. Bom, se eu tivesse que resumir o futuro da cibersegurança em uma única ideia, seria velocidade e escala definem o jogo, né? A gente pode ver que a era industrial do cybercrime continuar se expandindo absurdamente, com mais automação, mais especialização e maior alcance, né? Porque uma vez que eles estão começando a escalar, eles conseguem ter, vamos dizer hoje, pela capacidade que eles têm operacional, de ficar sempre olhando para 10 maiores empresas da Fortune 500. Conforme eles vão ficando melhores, tendo mais recursos, mais dinheiro e mais gente do lado deles, eles podem cobrir os Fortune 500 em um ano, assim, tá? Vai estar sempre sobre ataque, entendeu? Então, o APT, que a gente chamava Advanced Persistent Threat, que era unicamente referenciado quando você está falando de Estado-nação, porque eles não iam parar, porque eles têm um objetivo claro, hoje o APT já é uma realidade para o cybercrime, para o crime cibernético. Então, assim, com base na tecnologia que a gente vê, isso já pode ser uma realidade. Se o crime cibernético chegar num ponto onde ele tem a capacidade de olhar a internet inteira, ele vai fazer isso, né? Então não vai ter uma organização que vai poder falar, não, a gente é pequeno, ninguém vai estar atrás da gente, não, tipo, é capaz que esteja, mas quando eles chegarem naquele ponto de falar, não, agora a gente pode ficar olhando para esse pequenininho aqui também, você tá no alvo, entendeu? Então hoje as organizações que alcançam um equilíbrio, né, entre automatização, inteligência, integração, vão ser as que vão definir o padrão de segurança nos próximos anos, né? A máquina, obviamente, vai acelerar esse processo, o humano vai dar a direção para onde essa máquina vai ir, né? E o equilíbrio é o que define o resultado, né? Então, isso é importantíssimo. Então, o desafio para 2026 não é se a automação pode substituir o ser humano,
mas se os defensores podem unir o julgamento e a inteligência humana e a velocidade da máquina num framework resiliente e automatizável. Bom, o que eu tinha para vocês é isso. A gente pode abrir agora para as perguntas. Eu não sei quanto tempo tem aí ainda, mas foi um prazer. Meu LinkedIn está aqui. Eu ficaria muito feliz se vocês se conectassem. Se vocês quiserem mandar perguntas lá também sobre a natureza do meu trabalho na Fortinet, o que a gente está fazendo, eu estou mais feliz do que para responder qualquer pergunta aí. Obrigado, pessoal. Excelente, Douglas. Muito obrigado, meu amigo. Temos algumas perguntas aqui. Eu só queria fazer alguns comentários antes. Comentou da questão de compartilhar informação, né? Para quem teve a oportunidade de ir na RSA Conference ano passado, foi o tema-chave até do evento sobre como a gente tem esse compromisso, né, dentro da proteção da segurança cibernética e compartilhar entre o setor essas informações, né, seja CTI, seja qual for o tipo de compartilhamento de informação, para que a gente também, né, do lado da defesa aqui, seja mais eficiente, né, não só do setor de saúde ou setor de varejo e tal, mas de uma forma completa aqui como indústria. Então, acho que é um tema bem importante mesmo. Bom, temos algumas perguntas aqui, algumas similares, até eu vou, uma, de repente, já substitui a outra, mas eu vou tentar, dentro do tempo aqui, a gente abordar as principais, tá? E o que não der tempo, como eu comentei, a gente responde por e-mail. Uma aqui, algumas bem específicas, outras mais genéricas, mas vamos lá. Quais dados ou métricas vocês consideram mais eficazes para demonstrar a vulnerabilidade real de uma empresa durante uma reunião com o cliente? Qual métrica? Vulnerabilidade real. Cara, hoje é difícil falar porque depende muito da empresa, né? Mas eu diria que, bom, o número de vulnerabilidades, né, que tem abertas ainda, que são críticas. 2, a quantidade de tecnologias que essa empresa adota, porque quanto mais tecnologia, maior a superfície de ataque. E, cara, o quão preparado você acha que você tá, porque se você né, não tem aí nada automatizado, se tudo depende de triagem humana, se você não está fazendo o básico que é considerado para hoje, que é entender onde são seus gaps, cara, seu risco está aí, né, cara? Você não sabe, basicamente, né? Se você não está fazendo esse exercício de entender quais são os adversários que estão tentando entrar na nossa rede, como eles estão evoluindo, né? O que a gente precisa fazer? Cara, é um risco absurdo esse, né? Eu acho que em termos gerais seria basicamente isso. Legal. Tem uma aqui um pouco mais voltada para priorização IA. Vou ler ela literalmente aqui, tá? Como a Fortinet enxerga o papel da IA e da automação dentro do programa de disrupção incentivada? Existe expectativa de usar a IA para enriquecer, validar ou priorizar denúncias recebidas no Cybercrime Bounty? No Cybercrime Bounty específico, eu não sei como vocês estão utilizando IA. Eu imagino que sim. De que forma, eu não saberia dizer. Mas o que a gente está fazendo hoje na Fortinet, eu não sei quantos de vocês aqui tem o FortiAnalyzer ou o FortiCM. Cara, tá totalmente integrado, né? Hoje você pode, de um alerta ali no FortiAnalyzer, e você tem lá malicious websites, que está falando que é malicioso, você pode clicar no alerta e conversar com a ferramenta. E dentro do FortiAnalyzer tem até a parte de agente, né? Então você pode ir de um alerta simples, que é só parece que um servidor está lerdo, para conversar com o FortiAnalyzer, e se você tiver as integrações, você pode já entender qual que é o processo que está fazendo aquela ferramenta, aquele sistema ficar lerdo, qual que é o processo, fazer o dump daquele processo, jogar aquele processo para um outro sandbox, entender que é um crypto mining, por exemplo, matar aquele processo, isolar a máquina, então tudo isso já está assim acelerado, né? Então, dentro da Fortinet e dos produtos, isso está totalmente integrado. Dentro do Cybercrime Bounty e outras ferramentas e outros processos, eu não tenho contato direto, né? Então, não saberia responder com precisão.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber se ficou claro nos estudos de vocês qual o impacto do uso de IA com ferramentas criativas de engenharia social com advento de IA para roubo/vazamento de credenciais, login e senha. Temos visto normalizar o acesso a administradores de rede para compra de credenciais privilegiadas. Isso também foi abordado ou aparece no relatório? Tá, o que a gente viu pela velocidade de alguns ataques que tiveram roubos de credenciais e como eles escalaram isso, que não poderia ser um humano que estava fazendo aquilo, né? Então era sempre, porque o que acontece, principalmente com roubo de credenciais e no ambiente cloud, a identidade é o perímetro, né? Mas as identidades, elas encadeiam permissões, essas permissões dão acessos a discos ou SSMs ou instâncias de EC2 ou buckets S3. Então, a rapidez com que a gente viu com que o adversário saiu de uma identidade com menos privilégios para uma outra super privilegiada só pode ter sido com base em um agente ou IA. Então, ele foi rapidamente entendendo ali, a gente veio isso pelos timestamps do Synapse, né? Cara, foi questão de minutos, ele rodou tipo 100 comandos, identificou quais eram as permissões, dentro das permissões já foi ver que ele tinha acesso a um EBS, dentro daquele EBS ele já fez o mount, foi tudo muito rápido. Então, assim, isso está já integrado e já é uma realidade. Eu não diria para a grande maioria dos ataques, mas em alguns ataques a gente já vê isso, sim, claro, né? E obviamente é pela velocidade, né? Um humano não conseguiria digitar e saber exatamente o que fazer na hora ali, tinha que ser um cara extremamente especializado e muito rápido no teclado, eu diria. Velocidade em todos os aspectos. Não, é absurdo, é absurdo. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que tem um tema que você até abordou, talvez queira um pouquinho mais de detalhe. Existe algum acordo de cavalheiros entre os fabricantes de cyber para a troca de inteligência? Sim. Sim, existe sim. E geralmente isso se dá por intermédio de organizações terceiras, né? Então a Fortinet, como eu falei, fundou a Cyber Threat Alliance. A Cyber Threat Alliance é uma fundação, é uma organização que você não pode pagar para ser membro, você tem que ser indicado por qualquer outro membro. E quando você é indicado, você entra num processo de validação. Então você vai falar assim, ó, é essa inteligência que eu tenho para contribuir, ajuda vocês? Ah, ajuda. Então o pessoal, essa nova organização, ela é integrada e a quantidade de informação de inteligência de ameaças que ela contribui garante a ela pontos na plataforma. Com esses pontos, ela consegue puxar a inteligência de todo mundo. Então, a Fortinet, há mais de 10 anos, aí a gente é uma das empresas que mais compartilha inteligência, e isso quer dizer que compartilhando inteligência, a gente consegue buscar a inteligência de todos os outros para complementar o nosso. Então, é muito colaborativo. Hoje, a inteligência de ameaças está praticamente comoditizada, então é uma coisa que as pessoas trocam, assim, as empresas trocam, e principalmente os vendors de segurança. A gente trabalha também bastante com empresas, organizações governamentais, então aí as organizações de defesa cibernética dos Estados Unidos, Reino Unido, França, todas essas a gente tem contato com elas, a gente troca informação com elas, e a gente tem também uma integração de analistas, né? Então a gente trabalha junto mesmo, não só na camada de automatização de inteligência de ameaças, né? Fala, tó esses IOCs aqui, tó esses IOCs, mas também na parte de interação de analistas. Então a gente trabalha junto mesmo para entender como que a gente vai classificar esses grupos, como que a gente vai rastrear eles, se as formas que a gente está usando para rastrear eles continua sendo eficaz ou não. Então é uma colaboração bem, eu diria assim, bem intensa, e é um negócio que a gente só pensa em melhorar e em aumentar. Legal, tem bastante pergunta que eu estou dando uma bom, temos 4 minutos aqui, deixa eu só aproveitar até para você tomar uma água aí enquanto as perguntas. Tá tranquilo. Só informando todos aqui que nós vamos disponibilizar também no YouTube, né, a gravação no nosso canal do YouTube da Fortinet, a gravação desse webinar. E até aproveitando também sobre o YouTube, no nosso canal, nós temos um podcast, né, bem interessante, e recentemente saiu o primeiro podcast do ano sobre previsões do ano aqui também, né, de 2026, com Alexandre Bonatti, nosso vice-presidente de engenharia. Quem puder conferir, tá bem interessante. A Poliana vai mandar o link aqui no chat para que todos conheçam também, tá bom?
Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Poderia falar um pouco como o time da FortiGuard, o time de FortiGuard da Fortinet apoia nas buscas de vulnerabilidades em seus produtos? Uhum. Hoje a gente tem um programa interno, né? Faz parte do QA, e cada vez mais esse grupo, e eu até estou ajudando através de parcerias e de novas tecnologias, a identificar como a inteligência artificial ela pode ser utilizada nesse processo, né? Então, a gente já tem análise de código com inteligência artificial, a gente já tem fuzzing com inteligência artificial, a gente já tem uma série de processos integrados no pipeline antes de lançar o código, para garantir que a gente consiga identificar dia zero, né, em código que está sendo lançado agora e código anterior, porque às vezes uma vulnerabilidade ela não se torna uma vulnerabilidade porque tem uma inserção num código, mas porque aquela inserção está interagindo com a parte do código anterior que criou um ponto de vulnerabilidade, né? Então, isso é um processo bem complexo, que demanda muita, o que a gente chama de inteligência artificial, tem um negócio chamado de domain knowledge, né? Você precisa entender o que precisa buscar, e às vezes a gente precisa realmente colocar mais informação no modelo para que ele possa entender e buscar novas interações daquele erro, né? Daquele bug, daquela vulnerabilidade. Então, é um processo que já está sendo utilizado em massa, assim, na grande maioria das nossas soluções, e isso só vai ficar cada vez ganhar cada vez mais corpo e mais recursos aqui pela Fortinet. É o que eu vejo. Não existe outra forma hoje em dia. Excelente. Tem uma última pergunta aqui que acho que dá tempo, 2 minutos para a gente ler. Uma pergunta mais genérica um pouco. Qual é hoje o maior vetor de ataque visto pela base global da Fortinet? Cara, o maior ataque geralmente ainda é muito brute force, tem muito brute force. Mas o que a gente está vendo muito é o ataque, assim, a tentativa de ataque, né? Para ficar batendo ali em volume. Mas quando a gente fala de impacto, é roubo de credenciais, né? Então, assim, o crime cibernético hoje ele não está, ele explora vulnerabilidades em aplicações que estão expostas à web, mas a maioria dos ataques que o nosso time de resposta a incidente responde é roubo de credenciais. Então a gente tem lá um login numa VPN que veio de um lugar que a gente não imaginava e agora, né, o cara fez o deploy de ransomware aqui. Ou alguém logou num RDP de um outro lugar e, cara, é mais de 70% assim, do resposta a incidentes, né? Então, assim, cuidem das suas credenciais. Tem aquela máxima aí, né, de que credencial é mais um dos perímetros que a gente tem. E isso é complicado, porque quando a gente está falando da integração entre o cloud e o endpoint, você vê, por exemplo, o SharePoint, a gente tem o SharePoint, a gente conecta, o negócio já está lá, então quer dizer que o cookie está lá em algum lugar, né? Então ele está no browser. Se alguém invadir a sua máquina e fizer um dump da memória do browser ali, ele vai pegar aquela credencial de cloud, aí ele vai na cloud, ele vai pegar todas as coisas que tem na cloud. Então, tem que ser bem gerenciado. Aí SaaS é uma das soluções, né? A gente tem aí também o Senap, outras soluções de cloud que ajudam a interligar e conectar e contextualizar esses ataques. Excelente. Douglas, já estamos em cima do tempo aqui. Maravilha. Gravado. Muito obrigado por sua participação, por todo o conteúdo compartilhado. É um prazer mais uma vez estar contigo aqui. Obrigado a todos que participaram do webinar. Continuem aí, nos sigam, né, até no YouTube, né, acompanhem nosso canal lá do YouTube com todos os podcasts e vídeos, né, que a Fortinet posta. Obrigados a todos e todas as perguntas serão respondidas por e-mail, como eu comentei aqui no início, né, caso alguém tenha perdido. E também será enviado a gravação aqui do webinar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.